O dólar alcançou um incrível alta e bateu R$ 6,26, maior cotação da história. No Brasil, as atenções dos investidores seguem com o pacote fiscal do governo, enquanto nos Estados Unidos, o dia foi marcado pela reunião do Fed, o Banco Central norte-americano. O dólar chegou a ser negociado a R$ 6,20 ontem e fechou a 6,09, maior cotação do fechamento já registrada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o câmbio flutuou por conta de pendências e afirmou acreditar que o dólar irá se acomodar. Para o secretário de Política Econômica, Guilherme Melo, a taxa de câmbio em níveis acima dos R$ 6 preocupa, principalmente por seus impactos nos preços. Já os efeitos macroeconômicos exigem mais tempo para serem observados. Esse foi o comentário do secretário. Olha, tem tantos aspectos que a gente tem que analisar dessa notícia. Vamos trazer os nossos comentaristas. Roberto Mota já está a postos, ao vivo, lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Vimos ao longo do dia o dólar operando lá em cima. Mais um fechamento e mais um recorde. R$ 6,26, Mota. O dólar está voando mais alto do que os foguetes do Elon Musk, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência. Ainda bem que a gente tem um secretário de Política Econômica para dizer para a gente que dólar alto é motivo de preocupação. Eu entrevistei há poucos meses o ex-secretário de Política Econômica do governo Bolsonaro, Adolfo Saxida, que também foi ministro das Minas e Energia. A entrevista aconteceu no meu programa Conexão Mota. Vale a pena assistir a entrevista. Adolfo Saxida é um exemplo raro de preparo, lucidez e sobriedade. Ele fez parte de um time que enfrentou o maior desastre global dos últimos tempos, a pandemia. No Conexão Mota, comigo, ele conta como ele rezou, pedindo a Deus que iluminasse para que sua passagem pelo Ministério da Economia não fosse marcada pelo desastre. O Brasil saiu da pandemia com inflação menor que os Estados Unidos e Europa e crescimento maior que o da China. Deve haver alguma coisa a ser aprendida com a gestão de Paulo Guedes e Adolfo Saxida no governo Jair Bolsonaro. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Dólar disparou de ontem para hoje, alta de 3%, e temos um novo recorde, R$ 6,26. Tinha uma piada, né? Uma piada que alguns do mercado diziam, não, falar em R$ 7 a cotação é algo absurdo. Hoje em dia não é, né? Estamos vendo uma escalada que possivelmente chegaremos a 7. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. O dólar está nas alturas, batendo recorde de cotação por uma razão muito simples. Caiu a ficha do mercado e do mundo que Lula 3 cada vez está mais parecido como Dilma 2. O que isso significa, Caniato? Que esse governo acredita que a farra da gastança fará a economia crescer. E o presidente da República adora pressionar o presidente do Banco Central para reduzir juros na canetada, como se o culpado do Brasil hoje fosse a taxa de juros. E outra coisa, ainda recorre a manobras fiscais e orçamentárias para tentar maquiar as contas públicas. Então, o mercado está apavorado com um pacote fiscal de mentirinha que mostra pouca disposição de reduzir despesas e insistir no aumento da cobrança de imposto, que hoje já é a carga tributária mais alta entre os países emergentes. Segundo, Caniato, o próprio presidente da República, Lula, diz que não há problema fiscal no Brasil. Há somente um Banco Central muito cruel que gosta de aumentar a taxa de juros. Então, esse descontrole fiscal aumenta a percepção do mercado, que cobra taxa de juros cada vez mais alto para financiar o déficit do governo. E isso reflete no dólar. Este é o preço da irresponsabilidade fiscal de um governo que acha que vai resolver o drama das contas públicas com mais gasto e recusa a fazer corte de despesas públicas.
E daqui a pouco a gente vai trazer as manifestações do ministro da Fazenda. Segundo ele, o câmbio vai se acomodar. Você, Cristiano Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, Beraldo, com um leve sorrisinho, né? Até imagino os pensamentos do Beraldo. Mas, Beraldo, movimentos vêm sendo feitos pelo Banco Central, né? Para tentar ajustar oferta e procura de dólares, leilão de uma quantia absurda de dólares, e é um movimento tradicional para você tentar segurar a alta da cotação norte-americana. Mas não deu certo. Você acha que a situação pode se agravar ainda mais? Pois é, Caneta, o câmbio vai se acomodar, a gente só não sabe aonde, não é? Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caneta, acompanhando as notícias aqui dos canais internacionais, o que se fala de Brasil é que há pânico, que os investidores estão vendendo primeiro e perguntando depois, ou seja, ninguém confia mais no Brasil. Aquela conversa que venderam durante a campanha eleitoral de que o Brasil ia voltar, que o Brasil estava há muito tempo sendo desconsiderado pela economia internacional, mas que com o novo governo tudo ia se resolver. Afinal de contas, o novo presidente tinha prestígio. Já tinha passado por 2 mandatos aonde o Brasil era a bola da vez. Foi colocado, inclusive, que Barack Obama o chamou numa determinada oportunidade, se referiu a ele como ele sendo o cara. E aí, quem conhece um pouquinho de inglês e viu a cena, sabia que não era isso. Dizia Barack Obama que ele era o meu chapa, o meu cara, que tem uma conotação bastante diferente. Bom, estamos aqui diante da realidade, Caniato. Governo completamente inoperante, incapaz de resolver sequer as suas contas internas. Um desequilíbrio fiscal enorme, o governo sem um plano, sem um projeto para o país, enviando ao Congresso Nacional medidas que são inócuas. Aliás, medidas sobre as quais ele próprio governo não tem nenhuma confiança. Tanto é que neste pacote de corte de gastos, por exemplo, já 24 horas depois estava lá fazendo alterações, mudanças e tal. Enfim, esse governo não tem capacidade de colocar o Brasil no prumo correto, no prumo certo. E o que nós estamos vendo é justamente a consequência de toda essa inabilidade, incapacidade de conduzir a economia brasileira. Agora, Mota, o cenário é grave, viu? O cenário é muito preocupante. Tem vários estudos que apontam que o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo, é que mais perdeu valor frente ao dólar. E aquela piada, ou aquilo que eu mencionei para o Dávila, falar em R$7 a cotação do real frente ao dólar não parece mais uma piada de mau gosto. Muitos projetam que isso pode sim acontecer. E aí eu questiono você, Mota, o que a gente pode esperar para 2025? A gente viu uma entrevista concedida pelo presidente falando em colheita. Vai ser o ano da colheita 2025. Não há nada de novo sob o sol, Caneta. É muito importante a gente dizer isso. Quem acompanha os Pingos nos Is não está tendo nenhuma surpresa com o que está acontecendo, absolutamente nenhuma. Nós avisamos lá atrás. Ideias erradas vão levar o país para um lugar muito ruim. Travou a conexão do Mota, tudo bem, daqui a pouco a gente refaz e ele conclui o raciocínio dele. Então eu passo a bola para você, Dávila. Diante desse cenário, o real que se desvaloriza demais, mais do que qualquer outra moeda no planeta Terra, Dávila, e que tipo de projeção a gente pode fazer para 2025? Temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, teremos uma nova administração do Banco Central. Bom, acho que o Mota já está de volta, então, Mota, vou pedir para você concluir. Eu ia passar a bola para o Dávila, mas então você conclui seu raciocínio, depois eu passo para o Dávila, por favor. Então, essas ideias erradas são ideias da década de 1980. Nós avisamos aqui. E é para onde o país está indo, de volta para a década de 1980.
algumas grandes figuras do mercado financeiro apostaram no sucesso da política econômica do atual governo. Eu achei que eu era muito burro e essas pessoas eram geniais, porque eles estavam vendo alguma coisa que eu não estava vendo. Muitos deles já se retrataram de forma humilhante, Caniato. E não me parece que eles tenham aprendido a lição, porque alguns deles já estão profetizando um desastre econômico no governo de Donald Trump. Eu acho que eles vão passar nova vergonha, porque Donald Trump está longe de ser um analfabeto econômico. Ele é assessorado hoje, ele tem como seu braço direito um dos maiores empreendedores da humanidade, o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Vocês sabem que eu não gosto de apostas, mas eu aposto que quem aposta contra Trump vai perder feio. Dávila, estamos falando de economia, mas também um pouco de cinema, né? Robert Zemeckis, DeLorean. O Mota fala em pegar o carro e voltar para os anos 80. Você mencionou Dilma II, 2016. Mas olhando para 2025, quais são as projeções? O que o cidadão comum que acompanha a programação deve esperar? Ele deve esperar que Dilma II traz aumento da inflação, aumento da taxa de juros e aumento do câmbio. Foi assim no Dilma II. E o problema desse câmbio alto, que pode comprometer muito o estoque de dívida de muitas empresas. Muitas empresas podem quebrar, porque elas estão rolando a sua dívida com um câmbio muito alto e isso pode afetar a saúde financeira de várias empresas. O que isso significa? Que pode aumentar não só desemprego, queda do investimento e, portanto, retração da economia. Nada bom para 2025. O segundo ponto é que o mercado não cai nas lorotas do governo. O mercado sabe fazer conta. O mercado olha para a calculadora e para a matemática. E a matemática mostra o seguinte: não existe ajuste fiscal no Brasil sem corte de despesa. E principalmente, Caniato, de dois benefícios, que é a desvinculação do salário mínimo dos benefícios sociais, que tem impacto em 60% das despesas orçamentárias. E como eu sempre reitero aqui nos Pingos nos Is, cada R$1 que sobe o salário mínimo aumenta 380 bilhões de reais as despesas do governo. Agora, o nosso ouvinte não precisa ficar preocupado, não tem nada a ver a coisa do aumento do salário mínimo com benefício, é só desvincular. Pode continuar aumentando o salário mínimo. O que não pode é aumentar o salário mínimo e ter vinculado a benefício fiscal. Este é o problema. E o governo e o presidente da República disse que não quer mexer nisso. Se não mexe nisso, não tem ajuste fiscal. E a segunda coisa é a vinculação do gasto de saúde com educação, das receitas com educação e saúde. Então, isso mata qualquer tentativa de ajuste fiscal. Qualquer pacote de ajuste fiscal que não trata desses dois itens não é levado a sério pelo mercado. E é por isso que nós estamos pagando a conta da maior taxa de juros dos últimos tempos e a maior cotação do dólar. É o retrato de um mercado que não acredita no governo em 2025. Agora, Beral, tem vários ingredientes que acabam afugentando players internacionais, né, investidores internacionais. Mas há quem entenda que esse desbalanceamento do câmbio, essa relação real-dólar, pode até ajudar na chegada de investidores estrangeiros. Faz algum sentido? Não, chega investidor estrangeiro que vem especular no Brasil. Então nós temos o dólar supervalorizado, uma taxa de juros alta e crescente, e isso gera uma oportunidade para que o investidor especulador, aquele investidor que coloca o dinheiro aonde está pagando mais pelo tempo que paga mais e no mesmo momento em que deixa de pagar ele vai embora, esse investidor ele pega esse dinheiro emprestado em algum lugar com taxa de juros baixa, o Japão é um exemplo muito recorrente disso, coloca no Brasil, recebe remuneração pelo seu dinheiro e com esta remuneração dos juros altos, ele consegue pagar o valor do empréstimo, né, os juros que é cobrado pelo empréstimo e fazer a sua grana. É o dinheiro mais preguiçoso do mundo, Caniato. Não precisa ser
nenhuma pessoa muito inteligente para fazer isso. Então, o Brasil vira este paraíso dos especuladores. Aí eu vou fazer uma provocação, Caneta. Imagina que você tem lá um fundo com 10 bilhões de dólares que vai fazer investimentos pelo mundo. Por que você investiria no Brasil? Por que você... E aí eu estou falando de investimentos de longo prazo. Por que você abriria uma empresa, traria algum tipo de negócio para o Brasil? Vamos imaginar uma empresa do varejo. Aliás, destaca o Walmart. Veio para o Brasil, ficou aqui, acho que 10, 15 anos, perdeu dinheiro 7 anos seguidos, foi embora. A maior rede de varejo do mundo, porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. Aí você vai colocar a tua empresa aqui com juros altos, você não consegue se financiar no Brasil. O número crescente de pessoas, de brasileiros, dependendo de programas de assistência social. Você tem um ambiente jurídico altamente instável, onde mesmo decisões tomadas em última instância podem ser revistas no futuro. Um ambiente político de desequilíbrio institucional. Não há um elemento lógico que faça um investidor tomar a decisão de investir no longo prazo no Brasil. Por isso não há criação de empregos, não há criação de novas tecnologias, não há desenvolvimento. Esse dinheiro preguiçoso, Canhato, que vem investir aqui, ele simplesmente alimenta essa dinâmica de bancos, os poucos bancos grandes que restam no Brasil e que atendem a população em geral, que ficam emprestando a juros exorbitantes, acumulando lucros de dezenas de bilhões a cada trimestre, e isso não representa geração de riqueza absolutamente nenhuma para ninguém, só para os bancos. Fora isso, Canhato, está tudo muito ruim. Pois é, a gente tem visto uma série de manifestações, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a equipe econômica pode, no futuro, adotar novas medidas de cortes de gastos. Essas declarações foram dadas durante entrevista na porta, inclusive, do Ministério da Fazenda. Em seguida, Haddad almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para tratar da tramitação do pacote de corte de gastos. Agora, Mota, quando o ministro da Fazenda sinaliza que, no futuro, o governo federal poderá adotar novas medidas de corte de gastos, ele está dizendo, olha, o projeto que a gente mandou não é o ideal e ainda assim o que eu mandei poderá ser desidratado pelo Congresso. Ou seja, nada deu certo, né? É difícil interpretar uma declaração como essa, Canhato. O meu palpite é que ela não significa nada. Ela é uma daquelas frases que os políticos guardam no bolso do paletó para dizer no meio de uma entrevista. Imagina você, entrevista, você tem que conceder 40 minutos você tem para falar, né? Você tem que conversar com jornalistas, mas o que você tem a dizer dura 15 segundos. Então você tem que enrolar, dar um embromation, explicar o inexplicável, né? Não há muito o que dizer a respeito de corte de custos, de gastos, quando você não tem convicção de que realmente é preciso gastar menos. Quando essa moeda do, né, dando que se recebe, quando essa é a prática que é utilizada para conseguir avançar as pautas do governo, não tem muito o que dizer. A solução mesmo é dizer uma frase que não significa nada, que pode ser interpretada de todas as formas. Você, Dávila, as justificativas de Fernando Haddad, no fundo, muita gente já olha para o Fernando Haddad e nos olhos dele parecem olhos frustrados de quem esperava muito mais do próprio texto, mas também da recepção do Congresso Nacional. Ou seja, não deu certo? Olhos de ressaca, como dizia o grande Machado de Assis. Olhos de ressaca. Quem é que acredita no ministro ou num governo que diz que 2024 teríamos 0 de déficit? O Brasil teria contas equilibradas. Aí criaram uma regrinha de tolerância. Talvez a gente não atinja a meta zero, mas tem uma regrinha de tolerância que é 0,25% do PIB, que daria 25, 28 bilhões. Acabou o ano, o rombo foi de 64 bilhões de reais, 2,5 vezes acima daquele limite excepcional.
Mas não podemos esquecer que a meta era zerar o déficit. Aí para o próximo ano, sabe o que ele está dizendo? Que vai zerar o déficit. É uma coisa que ninguém acredita. Então, é esse descrédito das palavras e das ações que fazem o juro disparar e o dólar disparar. É exatamente isso. O que o mercado quer ver é a ação. O que o governo vai fazer para reduzir despesa e conter o aumento da dívida. E aí vale a pena, Canhato, lembrar um fato recente na nossa história, que foi o governo Temer, que herdou esse governo Dilma II com juros nas alturas, câmbio também nas alturas. E o que o governo fez? Anunciou o teto do gasto. Só de anunciar o teto do gasto, o que aconteceu? Despencou a taxa de juro e o câmbio voltou ao normal. Porque o que o mercado quer ver é compromisso do governo para honrar suas obrigações financeiras. E isso, até agora, não apareceu neste governo. Pois é, inclusive, nessa entrevista, Cristiano Beraldo, o ministro não descartou a possibilidade de estar acontecendo um ataque especulativo à economia brasileira, se referindo à disparada do dólar e dos juros futuros que servem de base para as taxas bancárias. Então é uma grande conspiração do mercado, segundo essa avaliação. Um ataque especulativo à economia brasileira, o Beraldo. Mas é claro que é um ataque especulativo. Economia fraca dá nisso. As pessoas vêm, especulam, atacam e vão embora para ganhar o seu dinheiro. E dane-se o país. Se a economia brasileira estivesse sendo levada a sério, se o Brasil estivesse preocupado em criar um ambiente para investimentos de longo prazo, aí nós teríamos muito mais força para impedir esse tipo de ataque, ou, ao menos, diminuir os seus efeitos. Mas não. A gente é o bobo da corte. Todo mundo passa, dá um tapa e vai embora. E a gente fica aqui no mesmo lugar. Então, Canhato, esse ataque especulativo existe porque não tem um contrapeso. O dinheiro vem para o Brasil justamente para especular. Então, não se surpreenda agora. Não há nenhuma novidade nisso. E a gente precisa lembrar... Pois não, por favor. Não, só para concluir, a gente precisa lembrar que há episódios, num passado não muito distante, de países que ficaram em vias de quebrar, de ficar inadimplentes com as suas obrigações em razão desse tipo de ataque especulativo. O problema é nosso que não aprendemos com os erros dos outros. Então tá aí, Canhato, não tem nenhuma surpresa nisso. Pois é, inclusive tem as atualizações que a gente vem recebendo, mas só para relembrar nossa audiência, porque ontem a Câmara aprovou a proposta que proíbe a ampliação de benefícios fiscais em caso de resultado negativo nas contas públicas, o Dávila inclusive chegou a mencionar, e hoje devem ser votadas duas propostas, a que trata de mudança na regra do salário mínimo e também que altera o abono salarial. Você, Mota, as medidas que vêm sendo analisadas pelo Congresso Nacional, o pacote de corte de gastos e as expectativas sobre o impacto disso na economia. Por enquanto, a recepção tem sido péssima, né? Claro. A maioria dessas medidas consiste de mudanças em regras muito complexas. Então, ninguém consegue avaliar com certeza o impacto dessas medidas. Muitas vezes, elas não têm impacto nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente discute praticamente todo dia. O Brasil tem um teto salarial para servidores públicos. Ninguém pode ganhar mais do que determinados valores. Aí o sujeito cria um pagamento que o servidor público recebe, mas que não tem o nome de salário. E aí você obedece ao teto salarial e fura a regra ao mesmo tempo. Essas medidas, o que seria uma medida real de corte de gastos? Uma medida honesta, séria de corte de gastos. São medidas que efetivamente reduzem o tamanho do Estado. Como eu sempre falo aqui, a redução do número de ministérios. E o Dávila sempre fala, mas não adianta reduzir o número de ministérios e não diminuir a quantidade de pessoas. Ele está certo. Isso seria uma medida de corte de gastos. Reduzir a quantidade de servidores públicos. Mas quem é maluco? Quem é o político insano no Brasil que vai propor ou aprovar uma coisa dessas e nunca mais ser eleito?
e ser crucificado amanhã pela mídia. É preciso a gente apontar as duas faces desse problema. É preciso a gente dizer que para muitos brasileiros o Estado continua sendo a salvação, a possibilidade de um emprego no Estado, de um contrato com o Estado ou de uma bolsa que o Estado vai dar. As pessoas olham para o Estado como se fosse a solução de todos os problemas, ao invés de ser o parasita que, na verdade, o Estado é. E o outro lado dessa moeda é que, para a maioria dos políticos, não todos, há várias e honrosas exceções, mas a maioria deles continua a ver o Estado como fonte de enriquecimento e de promoção pessoal. Então, não vai haver nunca, nesse ambiente, convicção necessária para realmente cortar gastos.